Olá, meus amigos, minhas amigas. Na aula de hoje nós vamos estudar o mito de Adapa, uma das narrativas mais importantes da Mesopotâmia quando o assunto é sabedoria, limite humano e imortalidade. Depois de estudarmos Enuma Elish, que trata da criação do mundo e da ascensão de Marduk, e depois de estudarmos também Atrahasis, que tratou da criação da humanidade, do trabalho e do dilúvio, né? Agora nós entramos em um outro tema fundamental. O ser humano, ele pode alcançar a sabedoria divina? E se ele alcançar essa sabedoria, ele poderá também receber a imortalidade? Essa é a grande questão do mito de Adapa. Ele aparece como um homem sábio ligado à cidade de Eridu, uma das cidades mais importantes, né, da tradição mesopotâmica. Eridu está associada ao deus Ea, também chamado de Enki, o deus que está relacionado com a sabedoria, as águas profundas, a inteligência, a sabedoria, a astúcia e também com o conhecimento mais secreto. Adapa ele não é apresentado como um homem comum. Ele é sábio, em algumas tradições, ele aparece ligado à figura dos sábios civilizadores, aqueles que possuíam um conhecimento especializado e que transmitia essa sabedoria, né, aos seres humanos, né, através de rituais, de técnicas, de normas ou leis, cultura, sabedoria. Mas o ponto central é este. Adapa ele recebe a sabedoria, mas ele não recebe a vida eterna. Então essa tensão organiza toda a narrativa. O mito ele começa apresentando Adapa como sendo servo de Ea. Ele exerce as suas funções em Eridu, ligado ali ao templo e aos serviços religiosos. Ele é alguém próximo do mundo divino, mas ele ainda pertence à condição humana. Ele tem uma sabedoria especial, mas ele continua sendo mortal. Em certo momento, Adapa ele está pescando, né, realizando alguma atividade ali ligada ao sustento do templo, e ele sai ao mar. E então acontece um episódio decisivo. O vento sul sopra com muita força e vira a embarcação dele. O vento sul ele não é apenas um vento, um fenômeno natural. No mundo mítico, né, mesopotâmico, né, as forças da natureza elas podem aparecer como realidades dotadas de poder, de personalidade, né, de ação. Então, o vento ele não é somente o vento. Ele pode funcionar como um agente divino ou como uma força cósmica, né, uma força cósmica. Então, Adapa ele fica irritado com o vento sul. E usando o seu poder ou sua palavra eficaz, ele quebra a asa do vento sul. E essa imagem ela é muito forte. Ele quebra a asa do vento sul com uma palavra. Né? Isso significa poder, sabedoria, né? É interromper a força da natureza. Né? Então, conter a ação né, praticamente de um deus. Então, durante esse período, o vento sul ele fica sem soprar. E esse ato ele é observado pelo céu, o grande deus Anu, o senhor dos céus. Ele percebe que o vento sul não está mais soprando e ele pergunta o que aconteceu. E então ele fica sabendo que foi a Dapa que quebrou a asa do vento sul. Então Anu ele manda chamá-lo, né, à sua presença. Né? Então aqui começa a parte mais dramática da narrativa. Adapa ele é um ser humano, mas ele será elevado à presença de Anu, né, lá no céu. Então ele atravessa, ainda que de forma temporária, né, essa fronteira que normalmente separa os homens dos deuses. Né? Então ele será colocado diante da esfera divina superior. E antes de Adapa subir ao céu, diante de Anu, ele é orientado por outro deus, né? O deus Ea. Tá? Então ele vai advertir que é uma situação muito perigosa, ele tem que ter cuidado, não é? Ele vai estar diante dos grandes deuses do céu, então qualquer palavra ali que ele falar de forma inconveniente, ele pode perder a sua vida. Então, primeira coisa, Adapa ele deve se apresentar, né, com vestes de luto, ele deve demonstrar humildade, tristeza e respeito. Então, essas são as orientações do deus Ea. Depois, quando ele encontrar os deuses guardiões, né, os deuses mediadores pelo caminho celestial, ele deve agir de uma forma inteligente, né, dizendo que ele está de luto, que ele está talvez ali arrependido. Então, essa atitude vai conquistar a simpatia dessas divindades menores, né, diante do grande Deus. A orientação mais importante, né, de Ea foi a seguinte:
quando Adapa estiver diante de Anu, serão oferecidos pão e água. Ele deve recusar, ele não deve comer essa comida celestial. Ea diz para Adapa que essa comida não é pão da vida, mas é pão da morte, é água da morte. Se ele comer ou ele beber, ele vai morrer. Portanto, ele deve recusar essa comida celestial. E Adapa, ele obedece, ele sabe, ele é obediente, ele sobe ao céu, né? Ele se comporta exatamente como o Deus Ea o orientou, né? Ele se coloca numa posição de humildade, de luto, enfim, ele segue todas aquelas orientações. E quando ele chega diante de Anu, a situação começa a mudar. Anu, inicialmente, ele queria entender a gravidade, né, do problema. O que foi que aconteceu? Afinal, um ser humano quebrou a asa do vento sul, isso é uma coisa excepcional. Então, esse é um ato extraordinário, isso revela que a grande sabedoria, né, de Adapa, que Ea realmente deu muita sabedoria para Adapa, né, mais do que qualquer ser humano. Então, o Anu, ao ouvir Adapa, ele fica surpreso, né, com a sabedoria dele, reconhece que realmente ele é um homem muito sábio. Então, surge aí uma questão, né? Adapa, ele recebeu a sabedoria divina, né? E então Anu vai pensar assim, por que também ele não pode receber a vida eterna, né? Então, Anu, ele vai querer dar a vida eterna. Anu, então, ele manda oferecer a Adapa pão e água. Mas diante do que Ea havia dito, que aquilo ali era um pão de morte, foi que a Adapa fez? Recusou. Recusou o alimento que legitimamente ia dar a vida eterna. Era a possibilidade, né, que ele estava recebendo algo, né, único. Né? Adapa, porém, obediente ao Deus Ea, seguindo as orientações de Ea, recusou. Então ele não comeu nem o pão, nem a água da vida. Ele rejeita exatamente aquilo que poderia lhe dar a imortalidade. Anu, então, percebendo a situação, né, Adapa, ele havia sido orientado por Ea, né, a sabedoria de Ea preservou, né, Adapa do perigo, né, mas também o impediu de receber a imortalidade. Essa é a ironia profunda do mito. Adapa é sábio, mas sua sabedoria não o torna imortal. Ele é próximo dos deuses, mas ele não se torna um deus. Se tornaria pela imortalidade. Então, ele sobe ao céu, mas ele não permanece no céu. Ele recebe uma oportunidade, mas ele perde. Ele tem conhecimento, mas ele continua preso à condição humana. No final, Adapa retorna à Terra, a chance da vida eterna passa diante dos seus olhos, mas ele não a recebe. A imortalidade continua pertencendo apenas aos deuses. O ser humano, ainda que sábio, permanece mortal. Esse é o núcleo da narrativa. Sabedoria e imortalidade não são a mesma coisa. Adapa possui sabedoria, ele é favorecido por Ea, ele conhece palavras poderosas, ele consegue afetar uma força cósmica como o vento sul. Ele sobe à presença de Anu, ele se aproxima do mundo divino, mas há uma fronteira que ele não atravessa, e essa é a fronteira da vida eterna. O mito, portanto, trabalha uma questão antropológica profunda. Até onde o ser humano pode ir? O homem pode conhecer, ele pode receber sabedoria, ele pode dominar técnicas, ele pode participar de rituais, pode aproximar-se dos deuses, pode até entrar no céu por um momento, mas ele não pode plenamente, né, se tornar um ser divino. Ele não pode receber a imortalidade. E talvez seja justamente isso que torne o mito tão importante. Ele não apresenta o ser humano como totalmente desprezível, pelo contrário. Adapa é elevado, ele é especial, ele tem sabedoria, ele é protegido por Ea. Ele não é ignorante nem comum. Há nele algo extraordinário. Mas essa grandeza não elimina a sua mortalidade. A sabedoria o eleva, mas não salva da morte. A proximidade com Ea lhe dá conhecimento, mas não lhe dá a vida eterna. A obediência às instruções divinas o protege, mas também o impede de alcançar a imortalidade.
E aqui aparece uma ambiguidade importante. Ea ajuda ou prejudica Adapa? Por um lado, Ea protege Adapa. Sem suas instruções, Adapa poderia chegar despreparado diante de Anu, né? E ali ser instantaneamente destruído. Ea lhe ensina como agir, como falar, como se comportar. Mas, por outro lado, a orientação de Ea faz com que Adapa recuse o alimento divino. Então, a proteção também tem um limite. A sabedoria que salva Adapa do perigo iminente o mantém também dentro de uma condição humana. O mito não resolve essa tensão de modo simples. Ele deixa o leitor diante de uma questão difícil. Adapa, ele perdeu a imortalidade por obedecer, por engano, por prudência, por manipulação divina? Ou porque realmente a humanidade nunca deveria realmente se tornar imortal? Então, essa ambiguidade ela é uma das riquezas da narrativa. No fundo, o mito ele parece afirmar que a condição humana ela é marcada por uma separação fundamental. Os homens eles podem receber sabedoria, mas a vida eterna pertence exclusivamente aos deuses. Adapa ele toca o divino pela sabedoria, mas não pela imortalidade. Então essa é a ideia, ela é muito importante dentro do conjunto dos mitos mesopotâmicos, assim, de uma forma geral. No Maelis, nós vimos que a humanidade ela é criada para servir aos deuses. No Atrahasis, a humanidade ela trabalha, multiplica, faz barulho, incomoda os deuses, né? E depois passa a ser controlada, né? Pela peste, pela fome. Né? Ou seja, limites são impostos. Mas em Adapa, a humanidade ela é representada por um sábio, né? Que se aproxima, que chega até o céu, mas ele não alcança a vida eterna. Então, o tema que aparece novamente aqui é o limite. É uma fronteira entre o humano e o divino. Isso vai se repetir em todos os mitos mesopotâmicos. O ser humano ele pode se aproximar, ele pode receber algo dos deuses, ele pode ser elevado pela sabedoria, mas ele não pode ultrapassar completamente a sua condição. A morte permanece, então, como uma marca da humanidade. Né? Adapa, portanto, não é apenas um personagem antigo. Ele representa a condição humana diante da sabedoria e diante da morte. Será que o livro do Gênesis também vai trazer essa camada, essa dimensão do limite? Vamos aguardar as próximas aulas para a gente saber. Né? Nós também queremos compreender, né, os segredos da vida, nós também queremos superar as nossas limitações, né? Nós também queremos proteger a nossa existência, ou seja, no fim das contas, nós também queremos a mesma coisa que todos, né, os personagens dos mitos antigos querem, a imortalidade. Né? Então, saber mais não significa vencer a morte, né? Essas coisas que a gente aprende no mito. Dominar técnicas não significa tornar-se divino. A inteligência humana é grande, mas ela não é absoluta. Então, essa mensagem ela tinha uma enorme força no mundo antigo e continua ainda impressionando ainda a cada um de nós hoje, né? O ser humano ele se torna poderoso por meio do conhecimento, mas ele ainda continua vulnerável. Ele pode decifrar muitas coisas, mas não elimina sua finitude. Ele pode manipular a natureza, mas não deixa de ser mortal. Adapa é, nesse sentido, uma figura profundamente humana. Tá? Ele é sábio, ele é frágil, ele é elevado, mas ele é limitado, ele é favorecido, mas também é excluído. Ele é próximo dos deuses e ao mesmo tempo separado deles. O mito de Adapa também mostra algo importante sobre a sabedoria mesopotâmica. A sabedoria ela não é apenas inteligência teórica, ela envolve rituais, palavras eficazes, comportamento adequado, conhecimento da ordem divina, capacidade de agir corretamente diante dos deuses. Adapa ele sabe como agir porque Ea o instruiu. Ele entende que o contato com o mundo divino exige prudência. A sabedoria nesse contexto é também saber comportar-se diante do sagrado. O problema é que essa prudência o leva a recusar a vida eterna. Ele não age de modo rebelde, ele não desafia Nu diretamente, ele não tenta roubar a imortalidade,
Ele simplesmente obedece à orientação recebida. E obedecendo, ele perde a oportunidade da vida eterna. Então essa é a ironia trágica. Adapa, ele não perde a vida eterna porque ele era um tolo. Perde porque é sábio, segundo a instrução que recebeu de Eá. Não perde porque comeu o alimento errado. Perde porque não comeu o alimento certo. A narrativa, portanto, não trata apenas de mortalidade, trata também dos limites da própria sabedoria. A sabedoria humana, mesmo quando vem de uma fonte divina, pode ser insuficiente diante dos mistérios da vida e da morte. Há coisas que o ser humano conhece, há coisas que o ser humano quase alcança, e há coisas que permanecem fora do seu alcance. No mito de Adapa, a imortalidade é uma dessas coisas. O mito nos obriga a pensar na diferença entre conhecimento e salvação, entre inteligência e vida, entre proximidade sagrada e a morte. Essa será então uma questão muito importante para as nossas próximas aulas, especialmente quando estudarmos Gilgamesh, né? Um outro personagem que também enfrentará dramas relacionados com a mortalidade. Mas enquanto Gilgamesh, né, buscará a vida eterna, depois de experimentar dor e sofrimento, Adapa ele perde justamente quando ela lhe é oferecida. Em Gilgamesh, a imortalidade será buscada e não encontrada. Em Adapa, ela será oferecida e recusada. E isso torna o mito de Adapa uma das narrativas mais intrigantes da tradição mesopotâmica. Então, pessoal, para concluir, de um modo simples, Adapa é a história de um homem que recebeu a sabedoria, subiu à presença dos deuses, esteve diante deles, teve a possibilidade de adquirir a vida eterna e perdeu, recusou. Então, essa história nos mostra que a sabedoria eleva o ser humano, mas não elimina o seu limite. Existem limites para o ser humano. O conhecimento aproxima o homem dos deuses, mas não lhe dá automaticamente a imortalidade. Na próxima aula, pessoal, vamos continuar nesse caminho e vamos avançar para outro grande mito mesopotâmico, onde a pergunta pela morte e pela vida eterna aparece também de maneira ainda mais dramática. É o épico de Gilgamesh. E depois desta aula do épico de Gilgamesh, começaremos então a nossa jornada no estudo da Bíblia, do Gênesis. Não perca as próximas aulas. E se você está gostando dessa série de vídeos, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, diga o que está achando dessa série, deixe lá o seu like e acompanhe as próximas aulas. Até lá!